Shalom, shalom, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos aqui hoje em mais um Meditando na Bíblia, no nosso projeto Caminhando com Deus aqui na Palavra dEle. E hoje estaremos meditando em Êxodo capítulo 28 e 29, onde vemos a roupagem de Arão, como que foi as características das roupas de Arão, como que o Senhor ordenou que assim fosse feito as vestes de Arão. E no capítulo 28 diz assim: E tu faz chegar a ti a Arão, teu irmão, e a seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para servir-me. Arão, Nadab e Aviú, Elazar e Tamar, os filhos de Arão. E farás vestido de santidade para Arão, teu irmão, para glória e formosura. Olha que lindo, né? O Senhor disse a Moisés que Moisés deveria fazer essas vestes para Arão, para a glória e formosura de Arão. E eram vestes assim muito diferentes de todo o povo que estava ali. Eram vestes únicas, vestes lindas, com muitos detalhes, muito assim luxuosas, porque somente Arão tinha aquelas vestes, porque ele era o sumo sacerdote. E aqui teve todo um detalhamento. Deus foi muito detalhista com as vestes de Arão. E o que nós vemos aqui Arão, ele recebeu um mérito de Deus muito grande, porque, amados, lembra quando Deus falou com Moisés que era para Moisés ir libertar o povo de Israel, que Deus tinha escolhido ele? Ele falou: não, eu não, passa pro meu irmão, para Arão, eu não quero, eu não sei falar direito. E porque Moisés sabia que Arão, ali no Egito, Arão, ele era um profeta no meio do povo. Ele já tinha recebido esse dom de profeta. Então ele era como se fosse um líder ali. E de repente Moisés, que era 3 anos mais novo que ele, Moisés ia chegar no Egito com 80 anos e Arão com seus 83 anos. E pensa só, que isso, eu vou chegar lá agora e vou dizer que eu estou acima de Arão, que Deus escolheu foi eu, não foi Arão, para libertar o povo, para conduzir o povo. Então Moisés, ele não queria assumir essa posição. Mas o interessante é que mesmo Arão sendo profeta, Deus não falou com ele que quem era o escolhido para libertar o povo era Moisés e não ele. Então quando ele ficou sabendo, foi o teste de Deus. Porque talvez ele poderia ficar triste e pensar assim: por que Deus não escolheu eu? Porque eu sou profeta já aqui em Israel, já aqui no Egito, já estou aqui no Egito como profeta, o Senhor me levantou como profeta. E porque o Senhor escolheu Moisés, que viveu no Egito, no palácio, e de repente sumiu para o deserto, e agora depois de 40 anos ele volta. Mas não, amados, Arão, ele teve um sentimento de alegria. Então, quando Deus testou ali o interior dele, o sentimento dele, ele manifestou alegria em saber que Moisés seria o libertador, que Moisés foi escolhido, e sendo Moisés mais novo que ele deveria ser submisso a Moisés. Pois olha que Arão, ele era o filho primogênito do pai dele, mas Deus escolheu Moisés para libertar o povo. Deus não escolheu Arão, mas Arão, ele recebeu um mérito por isso. Ele reagiu a essa notícia de uma forma alegre, com o coração alegre, em ver a glória do irmão dele, em ver que o irmão dele foi o privilegiado, foi o escolhido por Deus. E por isso Deus quis manifestar a Arão, dando a ele um mérito. E Deus falou: olha, Moisés, quem vai ser o sumo sacerdote vai ser Arão. E as vestes dele vão ser assim, assim, assim. E eu vou colocar sobre ele, sobre o peito dele, uma peitoral com as 12 pedras. E essas 12 pedras, elas simbolizam as 12 tribos de Israel. Eu vou mostrar para vocês aqui o desenho da veste de Arão. E ele falou: e essas 12 tribos vão estar nesse peitoral. Olha para vocês verem. Olha o peitoral ali. Exatamente, essa é a veste do sumo sacerdote. E ele falou: e nesse peitoral que está aqui, cada plaquinha dessa é um tipo de pedra. E cada plaquinha dessa existe Urim e Tumim, que está escrito aqui no livro de... Eu vou achar para vocês aqui onde fala Urim e Tumim.
Deixa eu achar aqui. Achei. Lá em Êxodo, no capítulo 28, no versículo 29, o Senhor diz assim: e levará Arão os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, e em sua vinda ao lugar da santidade, por memória diante do Eterno continuamente. E porás no peitoral do juízo os urim e os tumim, e estarão sobre o coração de Arão, e em sua vinda diante do Eterno continuamente. Então, ou seja, Deus fez com que a veste dele houvesse esse peitoral, que eram 12 pedras, e Deus, ele falava através desse peitoral. Deus se comunicava através do peitoral de Arão. Deus falava com Moisés, mas também Deus se comunicava, e aquelas pedras, elas eram acendidas, e cada pedra correspondia a um nome de uma tribo, das 12 tribos, né, dos filhos de Jacó. E cada pedra acendia conforme o que Deus queria falar. E havia esse Urim e Tumim, que significa revelação e integridade. E quando o Senhor, ele falava, esse Urim e Tumim eram 2 códigos, né, como se fossem 2 papéis, onde dizem que estavam atrás da peitoral dele, onde tinha um tetragrama, que era o nome de Deus, e alguns outros nomes também que completavam o alfabeto hebraico juntamente com as 12 pedras. E com isso eles juntavam, acendiam uma pedra, eles iam, pesquisavam o Urim e Tumim e juntava aquela conexão, e ali se formava uma palavra onde eles entendiam que Deus estava falando com eles através desse peitoral. Olha que privilégio que Deus deu para Arão. Esse foi o mérito que Arão recebeu por não entristecer o seu coração, vendo que o seu irmão estava acima dele, vendo que o seu irmão foi o escolhido para libertar o povo de Israel e não ele, que era o profeta de Israel já há bastante tempo ali no Egito, né? Ele já era o profeta ali no Egito. Então, amados, nós aprendemos uma grande lição com Arão, que nós possamos ter o coração de Arão, que quando nós vermos que o Senhor abençoar o nosso irmão mais do que nós, quando nós vermos que o Senhor escolher alguém para algo muito especial, que nós possamos nos alegrar. Por quê? Qual o segredo de Arão ter tido essa capacidade de se alegrar com a escolha, não dele, mas de Moisés, para ser o líder, o libertador do povo de Israel? Sabe qual é o segredo? O segredo é que para Arão não importava quem seria usado por Deus para libertar o povo de Israel. O que importava para Arão é que a santidade do nome de Deus fosse santificada, que o nome de Deus fosse santificado através de alguém. Não importava se fosse ele, se fosse Moisés ou se fosse outra pessoa. O que importava para ele era que, se o nome de Deus estivesse sendo santificado, isso para ele já era o suficiente. Por isso que ele aceitou e entendeu que não era ele, que foi Moisés que Deus escolheu. Então, quando nós entendemos que o que importa é que o nome de Deus seja santificado, não importa em qual obra que foi feita, por quem foi feito, nós temos que nos alegrar, irmãos. Nós somos um corpo. Não existe vários corpos, é um corpo e uma cabeça. O corpo é a igreja, né, de Cristo aqui na terra, somos nós aqui na terra. E a cabeça é Jesus. Então só há um corpo e uma cabeça, né? Então que nós possamos entender que tudo de bom que acontece no corpo de Cristo aqui na terra, seja feito por quem for, nós temos que nos alegrar, nós temos que ficar alegres e não queremos que aquela glória venha para nós. Mas o que nós temos que querer é que o nome de Deus seja santificado através de quem quer que seja, né? Ainda que não seja nós, mas se o nome dele está sendo santificado, se está havendo algo de bom para o reino dele, para o crescimento do reino dele, nós temos que nos alegrar. E aí, grande será o mérito que nós vamos receber da parte do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus.